aí. Eu quero fazer pergunta. Quando você começou a fazer o Macaco Louco? Macaco Louco, se eu não me engano, foi em Acho que é 95 ou 96. Acho que a Biçudinha é velha, acho que a Biçudinha. Hã? Eu sou velho, Não, eu tô falando as cabeçudinhas. As meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas? São antigas. Elas começaram, acho que em 70, 96, por aí. Porque a Luísa Palomares, ela era uma menininha ainda naquela época. Eu lembro, assisti muito. Nós ficamos 10 anos gravando essa série. Ela durou 10 anos exatamente. Quando o Cartoon fez 10 anos, nós fomos convidados para participar de uma festa de 10 anos. O Cartoon gravamos um disco, tem um disco gravado, eu inclusive cantando parabéns para você no disco. Não me perguntem como, mas eu fiz isso. Macaco Louco? Ah, É a mais normal dele. vou imitar o Macaco Louco. Vocês querem que eu imite o Macaco Louco? Eu tenho que dar Macaco Louco, é fácil que ficar pulando. Você fazer alguma coisa assim. Embora ele é pequenininho, né? Porque ele anda assim, né? Quando ele tá com raiva. Era isso. Hã? Ah, a voz. Como é que era a voz do Macaco Louco? Deixa eu ver se eu lembro. Finalmente eu vou pegar essas meninas. Estão gritando por quê? Vem! Eu mandei alguém gritar? Que coisa chata, não sei por que esse povo grita toda hora. Perguntas? Quero saber como que surgiu o trabalho que você fez no filme Montanha do Gelo, aquele vilão que ficou muito legal. Como é que foi aquilo? Como é que começou? Qual o nome do personagem? Entranhas, né? Ou entranhas. O macaco, aquele gorila. Olha só, eu digo que tudo vai da direção. Quando a gente tem um bom diretor no estúdio, o trabalho vai maravilhosamente bem. E eu fui dirigido por um cara muito bom chamado Antônio de Pádua. O Pádua é, na minha opinião, um dos melhores diretores de dublagem para cinema no Brasil. O Pádua faz isso muito bem. E isso, esse trabalho me rendeu uma crítica maravilhosa no Jornal Globo. Porque eles falaram dos lançamentos, dos desenhos e tal, falando da produção. E ao final da matéria, falando do desenho da Era do Gelo 4, eles colocaram lá embaixo: Jorge Vasconcelos e Nádia Carvalho é uma dublagem à parte. Isso aí é gratificante. É o trabalho de um diretor, um ator no estúdio. É isso, foi o que me rendeu. Volte para a página 394. 394, não é isso? Volte. Mas o tempo era mais fechado, mais seco, né? Ele assim, olha para mim. Você tem os olhos da sua mãe. Respecto patronum! Respecto patronum! Avada Kedavra, é uma palavrinha difícil de se falar. Avada Kedavra! Avada Kedavra! Como você fala isso? Se você fosse refazer uma dublagem, como você faria? Menos 50 pontos para a Sonserina. Essa aqui é uma homenagem a uma menina que me pediu.
Oi? Chorando? Chorando? Passa o microfone lá para trás, eu quero ver o que eles têm a dizer. Alguém quer fazer uma pergunta? Se você pudesse refazer uma dublagem, qual você faria? Como? De todas as dublagens que você fez, se você pudesse refazer uma, qual você faria? Eu voltaria com um personagem que eu gostava muito, muito. Pena que ele não ficou o mesmo tempo que ficou o Macaco Louco com as Meninas Superpoderosas, que foi o Pum de Fora na Vaca e o Frango. Era um desenho que eu gostava muito. Até porque era uma grande brincadeira, um grande deboche. Ele era um personagem debochado. Ele olhava para os garotos da rua e fazia assim: olá, meninas, sou eu! Eu gostava dessa brincadeira, eu brincava com isso, era uma brincadeira gostosa. Eu faria esse personagem de novo. E foi muito interessante porque ele começou na Vaca e o Frango e depois ele passou para uma outra série chamada Eu Sou o Máximo. E aí eu fazia as duas séries. Ele aparecia nas duas, né? Você lembra do Eu Sou o Máximo? Eu Sou o Máximo. Era o Dário Castro que fazia o personagem. E ele aparecia lá como dentista, cirurgião dentista, ele aparecia de várias formas, né? O que mais? Pergunta. Quando te chamam para fazer algum trabalho de dublagem, eles olham se você tem a voz parecida com a dublagem original? Bom, algumas vezes a gente segue o original. Na maioria das vezes, a gente segue um padrão visual. O personagem pede uma voz mais pesada, mais grave. O personagem pede uma voz mais leve, mais jovem, né? Às vezes é um cara truculento, e a gente tem que ter tem que ter uma voz de um cara truculento. E a gente tem atores para isso, dubladores para fazer todas essas vozes. A gente sabe. Alô? A gente sabe quem a gente vai chamar em função do personagem. Tá? Agora, alguns clientes exigem que seja feita com a mesma, uma voz bem semelhante, bem parecida. Tá? Jorge, eu vou falar, ela tá com vergonha de falar. No seu último filme do Harry Potter, As Relíquias da Morte, parte 2, parte final, sei lá, você falou assim no final, quando o Severo tava morrendo: Harry, você tem os olhos da sua mãe. Você poderia repetir? Foi isso que a gente disse aqui, não foi? Eu falei aqui ainda agora isso. Foi dar um abraço nela. Oi? Dá um abraço nela. Eu não entendi, perdão, não entendi. Você quer que eu diga o quê? No seu último filme do Harry Potter, quando o Severo estava morrendo, ele olhou pro Harry e falou: Harry, você tem os olhos da sua mãe. Isso. Quero que você repita isso. Ah, tá. Tudo bem. E depois dá um abraço nela, se possível. Para lembrar da cena, lembrar como foi feito, é complicado, mas vamos ver. Tem que ser assim? Tem que ser assim, ele não fala real, não fala. Ele só olha e diz pra ele. Eu vou tentar lembrar da cena, senão como é que eu vou fazer isso? É a cena que o Snape tá caído e o Harry chega perto dele, segura na mão dele, se eu não me engano. E entra olha pra ele e fala. Ele tá com dificuldade pra falar, né? Ele tá com dificuldade pra falar nessa hora, né? Nessa hora o Harry fala com ele e ele olha pra ele e fala que o Harry tem os olhos da mãe dele. Ele tá com. Se eu não me engano, ele tá bem machucado, né? Ele teve garganta cortada, ele tá com dificuldade pra falar, né? Deixa eu ver se eu lembro. Eu quero lembrar da imagem da cena. Depois que ele é atacado pela cobra. Queima, Jesus, queima!
olha, ele segura o Harry e diz assim, ele puxa ele e diz, olha pra mim, você tem os olhos da sua mãe. É isso? Eu acho que o ator é muito bom, o original, né? E ele tem um tom bem debochado, ele é um cara mal, né? Ele é um professor muito mal. Lá atrás, alguém? Ai, mano, essa tá muito santíssima. Em 2012, na cerimônia de abertura do Oscar, na apresentação do Chris Rock, ele, além dele ser comediante, ator, dublador, ele pegou e falou que qualquer pessoa poderia ser um dublador. Qual seria seu comentário a respeito disso? É um ofício. Qualquer pessoa pode ser dublador, dublador, qualquer pessoa. É um ofício. Como eu disse, passando pelos processos naturais, legais, uma escola de teatro, um curso de dublagem para aprender essa técnica, conhecer a técnica e um bom tempo de trabalho. Acredito eu, um bom dublador, em 2 anos ele se forma, bom dublador, e vai ocupar espaço no mercado. Vou pedir para ele trazer o microfone para cá, porque é bom que todo mundo escuta a pergunta. Faz o Calder. Rada. Eu queria saber quando que o Adventure Time surgiu em sua vida. Não lembro. Começou na Cinevídeo, depois foi para Delarte, foi a direção do Mário Monjardim. E eu não sei quanto tempo tem o Adventure Time, não. Não sei mesmo. Essa brincadeira já deve estar aí há uns 3, 4 anos. Por aí. Lá? Eu queria saber o que te levou a seguir a carreira que você quis pegar como dublador. Ah, tá. Isso eu falei aqui no início, quando a gente começou o papo, né? Foi uma questão de necessidade mesmo, tá? De um dublador também, que disse que ele já perdeu a voz dele várias vezes fazendo dublagem. Aí eu queria saber se já aconteceu com você Já, fazendo Macaco Louco, por exemplo. Fazendo Macaco Louco. Teve um dia numa das produções em que o miserável estava tanto, ele não parava de falar, ele grita, ele para, ele ri, no meio da fala ele ri, para, grita e volta, e fala normal, né? Mas o ator lá no original, ele tem a vantagem, porque ele tem o texto e a imagem é feita em cima do que ele gravou. E eu tenho que reproduzir o que ele fez, naquela imagem que foi feita em cima do que ele gravou. Né? Essa é a nossa função. Me dá o microfone, fala, eu vou falando. Depois alguém vem e faz uma animação em cima do que eu falei. Aí depois passam essa animação para uma outra língua e o cara que vai dublar na outra língua vai ter que fazer exatamente o que eu fiz. Ele vai ter que usar o meu tempo, ou seja, eu uso o tempo do ator, lá do original, e tem que transferir para o meu tempo. O tempo do cara, e eu vou ter que fazer comigo. Usar o mesmo tempo, como é que fica? Então, às vezes fica acelerado, aí nessa brincadeira, você começa a correr, grita, não sei o quê, porque o cara conseguiu graduar, vai modular a voz dele, ele pode ter feito em várias etapas. E eu tenho que fazer de uma vez só. E já aconteceu, assim, de sair. Tem um desenho, eu não sei onde passa, eu gravo na Nação de Veracruz, eu acho que é Tuff, ou os agentes da Tuff. Na Nickelodeon. E o personagem que eu faço é o... grita o tempo inteiro. E por sorte ele não entra muito, ele fala pouco, quando eu digo falar pouco entra pouco em cada episódio. O nome do personagem é Snaptrap. E ele grita o tempo inteiro, ele falando, peguei os agentes da Tuff, agora eu vou acabar com eles!
E aí, no final do dia, você fazendo isso a manhã inteira, uma tarde toda, no final do dia acabou a voz. Tá? Acontece, sim. Difícil de fazer, viu? O personagem é mais difícil. O personagem é mais difícil e o mais fácil de fazer. Mais difícil. Ó, eu costumo dizer que todos os personagens são difíceis. Não tem personagem fácil, não. Principalmente desenho animado. Aquele que pensa que vai entrar no estúdio, que vai dizer, eu vou dublar desenho porque eu sei fazer 1000 vozes, eu imito fulano, eu imito Beltrano, que eu sei fazer voz assim, que eu sei fazer acontecer, que eu sei fazer acontecer. Vai bater de frente. E dublagem não é isso. E desenho animado é muito difícil de fazer. Muito. Fácil é fazer uma longa-metragem. Dublagem fácil é aquela que eu entro no estúdio, o ator fala exatamente como eu falo. Aí eu digo, que beleza. É só acompanhar o tom do cara. Eu vou na minha voz. Pois não? Claro, deixa comigo, eu faço. Pois não, doutora? Aí é ótimo. Essa é a dublagem fácil, porque tá no meu tom, tá no... Sabe, eu acompanho o cara. Agora, quando você pega um personagem cheio de nuances, sobe, desce, para, ri, grita, chora, isso é difícil. E isso acontece muito em desenho animado. Então os desenhos são difíceis. Tá? Eu diria que o mais difícil que eu fiz, o Entranhas, era do Gelo 4. Foi difícil, foi muito difícil. Eu acho que eu levei umas 6 ou 8 horas gravando esse personagem. Não foi fácil, não. 8 horas de estúdio, dentro do estúdio gravando. O mais fácil, eu acho que é uma série que terminou agora, que eu estou fazendo, Homeland. Uma Fox, da Fox. Eu faço o David, é um chefe, o personagem morreu. Não era nem pra contar, né? Contei. Acabei de gravar o último episódio agora, o cara morre, tá? Contei o final. Esse era fácil de dublar porque era no meu tom, o cara falava exatamente como eu falo. Então, foi tranquilo. Todos. Eu mais gostei de dublar? Eu gosto de todos. Gostei de dublar, por exemplo, Procurando Nemo. Eu fiz o Bolota, que era um baiacu, ele ficava nervoso de chapa, né? Uma maravilha. Entendeu? Aí a gente se diverte. Gostava de dublar, acho que ainda passa alguns episódios do Lilo e Stitch. Eu fazia o Jumba, né? O filho do Vale, era ele que fazia o filho do Vale. Garotinha, vem cá, garotinha. Pois é. Então, esses desenhos são gostosos, da Disney, né? Isso aí eu gosto de fazer, gostei de fazer. Jorge. Fiz pouco anime. Lamentavelmente, esse mercado é todo para São Paulo. Ele sempre vai para São Paulo. Lá está todo mundo acostumado a fazer. Então todo mundo lá já... O mercado de anime cai em São Paulo porque as vozes já são conhecidas. Agora eu dirigi o Death Note, eu dirigi Corrector Yui, que foram poucas coisas que vieram para o Rio. Dublei Rantaro, tinha um personagem do Rantaro que eu nem lembro quem era, mas eu me lembro que tinha um personagem do Rantaro. Essas poucas coisas que foram para o Rio, né? A maioria vai para São Paulo. Jorge, tem aqui, ó, tem muita frequência que os dubladores dublam sempre o mesmo ator. Tem algum ator que você geralmente dubla ou que você tem preferência em dublar? Geralmente a dublagem tem isso, né? A gente segue o mesmo padrão. O cara que dublou o Mel Gibson, o Júlio Chaves dubla o Mel Gibson e sempre dublou e sempre vai dublar o Mel Gibson. É muito raro um cliente mudar a voz. Acontece, mas é muito raro. Eu atualmente estou fazendo a voz de um dos caras mais fortes do cinema. Imagina esse físico, essa coisa magrinha aqui, dublando, botando a voz em quem? The Rock. Velozes e Furiosos 5, Velozes e Furiosos 6. Vocês vão ouvir minha voz lá, grávida dessa, dizendo, pega esse cara, não deixa ele, segura ele aqui. Botando a minha voz nele.
Você acha que a dublagem tem o reconhecimento que ela merece aqui no Brasil? A gente ainda luta por isso. De uns anos para cá a gente conseguiu os direitos sobre a voz. A gente não tinha isso. E conseguimos uma lei que hoje paga pouco. Paga pouco, mas paga. Antigamente não pagava nada. A gente gravava, a nossa voz ia pro ar, repetiam, exibiam, reexibiam, e mudavam de emissora, ia para outra emissora, continuava exibindo, a gente não ganhava nada por isso. E a televisão tem o direito de imagem. O ator que grava a novela, né, que aparece no vídeo e tal, quando essa novela, essa produção é vendida para o exterior, ou ela é reexibida, o ator ganha. Ele recebe 75% do valor do cachê da época por cada reapresentação. E a gente nunca teve isso. E a gente conseguiu, através da Associação Nacional dos Atores em Dublagem, a ANAD, a gente conseguiu que os distribuidores pagassem um percentual sobre a primeira exibição. Então a gente já tem esse valor incluído no cachê. Quando a gente vai fazer o trabalho, eles pagam esse valor, 10% do valor daquilo que você gravou, né, da produção inteira. Eles pagam hoje 10% para a primeira apresentação, para a primeira exibição. A partir daí a gente está negociando o que vai acontecer a partir da segunda, da terceira e por diante. Qual foi o primeiro personagem que você dublou e qual você ficou mais honrado em dublar? Primeiro personagem que eu dublei é muito engraçado. A gente, quando começa a dublar, a primeira coisa que a gente faz chama-se vozerio. Vocês sabem o que é vozerio? Isso que vocês estão fazendo aqui, fica todo mundo conversando. Isso não parece, não, dá um efeito no fundo. São as pessoas conversando no ambiente. E o dublador iniciante, ele faz o vozerio porque ele vai tomando, ele vai se acostumando com o estúdio, vai se acostumando com os diretores, vai se acostumando com os colegas. Aí o primeiro personagem que eu peguei, por favor, não me critiquem, tá? O primeiro personagem que eu peguei foi numa novela mexicana. Na extinta Herbert Richards, que faliu, fechou lamentavelmente, foi uma das casas. A voz do Mariano, que ficou marcada durante anos, né? Distribuição Columbia Pictures Television. Você falava isso, né, do Mariano? Versão brasileira Herbert Richards. Mariano, saudoso Mariano. Saudoso não, ele morreu, ele tem problema de garganta, teve que parar. Ele teve câncer de laringe e parou. Jorge. Não sei, o ator que eu fiquei honrado, não sei, acho que eu não. Quem está me chamando? Jorge, eu queria saber se teve algum anime ou algum filme, séries que você quis fazer, mas não teve oportunidade. Que eu gostaria de ter feito? Que eu quis fazer? Várias produções, eu vi várias produções e dizia assim, esse cara podia ter feito. Alguma tem marcado? Não teve nenhuma que marcou, não. Mas sempre passa na cabeça da gente, eu podia ter feito esse personagem. Ele cairia bem pra mim. Mas nada que marque, não, porque a gente deixa passar essas coisas, porque senão pira. Você vai pirando. Assim, eu quero dublar o ator tal. Eu não sou o ator tal, eu só ponho a minha voz nele. Então essas coisas eu deixo rolar. Na boa, tá? E para as minhas lindinhas. Em que situação você pediu que eu dissesse isso aqui, espectro patrono? Quando ele das últimas lembranças tristes. Das últimas lembranças tristes. Ele fala mais suave. Depois de todas as ideias. Sou apaixonado de Harry Potter. Esse Eu ainda nem vi o filme. Patrono, ele fala bem devagar, né? Tem que lembrar do ator fazendo isso, senão eu não consigo fazer.